No nosso tour aqui pela França, agora a gente chega até o Castelo de Versalhes. Aqui é um lugar com muita história que com certeza você vai adorar saber. Além de Versalhes ser considerado o maior museu a céu aberto do mundo, aqui a gente percebe também que Luís XIV era um verdadeiro apaixonado pela mitologia grega. E o que mostra isso é aquela fonte que está ali atrás, ó, onde aparece a Latone, que era a sua amante, com os seus dois filhos, a Diana e o Apolo. A representatividade ali daquela fonte, na verdade, é a seguinte: Latone vai pedir abrigo em um vilarejo, só que ao chegar, Latone não é bem recebida e ela conta isso para Zeus. Zeus vai e joga um feitiço no vilarejo, transformando todas as pessoas em rãs, que é exatamente o que a gente vê aqui. E o passeio aqui em Versalhes dura mais ou menos meio período. Eu digo que você venha no período da manhã, porque você vai enfrentar menos filas. O ingresso te dá direito a acessar aqui o jardim e a parte de dentro do castelo. E ele custa mais ou menos 30 euros. Você compra ele na internet, antecipado, com horário marcado. Não esqueça de comprar antecipado. Mas essas coisas de compra de ingresso e tudo mais, você não precisa se preocupar, porque o pacote da Agência Aventureiros, as viagens de grupo da Agência Aventureiros, já inclui tudo isso, a gente já vem com tudo reservado, garantido. Luís XIV não era arquiteto, mas era um cara que sabia bem o que ele queria. Prova disso é isso aqui, ó, o Jardim de Versalhes. Eu não sei se ele tinha toque, mas o fato é que ele queria tudo milimetricamente calculado. O lado direito tinha que ser igual, idêntico ao lado esquerdo. Então, quando a gente fala em jardim, a gente pensa em flores, rosas, mas nada disso importava para Luís XIV. Na verdade, ele pensava na perspectiva. Agora eu vou contar uma fofoca real para vocês, e não é real de verdade, é real de realeza. Luís XIV fez aqui o Castelo de Versalhes para receber aí a sua família, os nobres, os aristocratas, só que acabou sendo surpreendido com os agregados. Era um número que chegava de 3 a 10 mil pessoas marcando presença aqui no castelo. Aí eu levanto o questionamento: como era a higiene pessoal, a higiene das pessoas aqui dentro do castelo? Na verdade, ela não existia. Sabe por quê? Porque não tinha banheiro, então as pessoas acabavam fazendo as suas necessidades aqui, ó, pelos corredores. Os empregados recolhiam aqui as fezes, jogavam do lado de fora e o mau cheiro tomava conta do castelo. Que horror, né? Quem olha tudo isso nem imagina. Pois é, Franklin, por falar em higiene, quando o assunto era tomar banho, escovar os dentes ou trocar de roupa, também era bem complicado. Só para vocês terem uma ideia, o banho era apenas uma vez por ano e olhe lá, lavava-se o rosto, as mãos e já estava ótimo. Eles não tinham sequer escova de dente e o que era comum fazer naquela época era só passar um pano nos dentes para limpá-los. As roupas, elas só eram trocadas quando realmente havia muita necessidade e na maioria das vezes eles só faziam isso quando elas estavam completamente infestadas de pulgas. E não pensem vocês que isso era uma coisa que só acontecia aqui em Versalhes. Não. Isso era uma prática muito comum em toda a Europa e só foi desaparecendo a partir do momento em que era comprovada a eficácia da higiene no combate de pestes, pandemias e epidemias. Uma informação que você também precisa saber é que Luís XIV só construiu todo esse castelo de Versalhes por conta do seu ego. Sim, o seu gerente de finanças construiu seu próprio castelo, recebeu vários elogios. Luís XIV, que era ali o rei, ficou com o seu ego mexido, com a sua autoestima ferida e pensou o seguinte: vou fazer um castelo ainda maior, um castelo mais bonito. Então, vocês veem tudo isso. Mas não pensem vocês que foi fácil e tão pouco barato. A família real gastou o que podia e o que não podia naquela época.
Por várias vezes as obras foram paralisadas por falta de dinheiro. Estima-se que foram gastos quase 100 milhões de libras no total. Afinal de contas, o Palácio de Versalhes se encontra em uma área pantanosa e por isso tiveram que fazer drenagens caríssimas. Mais de 6 mil cavalos foram usados para transporte de materiais do bom e do melhor, diga-se de passagem. E por falar em dinheiro e ostentação, as festas que aconteciam aqui eram de parar o mundo. Dias e dias de óperas, bebidas caras e por aí vai. Esse jardim que vocês estão vendo testemunhou muitas e muitas confraternizações. E se engana você se pensa que esses famosos bailes são coisa do passado. Sabia que você ainda pode viver um pouco dessa experiência incrível? É isso mesmo. Afinal de contas, uma vez por ano, todos os anos, ainda acontece o grande baile de máscaras do Castelo de Versalhes. Os trajes e as máscaras são obrigatórios e a entrada na noite será recusada para quem não estiver usando. O motivo disso é que a festa não é uma festa fantasia, mas sim uma oportunidade de voltar no tempo de uma forma muito autêntica. A festa acontece durante toda a noite, das 23 horas até o nascer do sol, e os DJs tocam desde músicas antigas até as mais modernas. São 4 tipos de bilhetes que vão de 125 euros por pessoa, sendo esse o mais simples, até o bilhete mais caro, chamado de bilhete fantástico, no valor de 530 euros, que dá acesso aos melhores lugares, como por exemplo, em frente ao palco, com mesa reservada, buffet e champanhe gratuito, além de estacionamento garantido. Bom, Château de Versailles é como é falado em francês, mas se você quiser passar para o português brasileiro, você vai falar Castelo de Versalhes. Mas a gente tem que decidir uma coisa aqui, gente, ou fala em português ou francês. Eu já vi gente falando Castelo de Versailles, aí você misturou português com francês e não tá legal. Senão assim a gente vai falar Paris e não Paris. Então vamos combinar? Castelo de Versalhes e não se fala mais nisso. Agora nós vamos te apresentar um vale que é cortado por um rio, terra de reis, rainhas e guerreiros. Estamos falando do Vale do Loire, um lugar com castelos de contos de fada e jardins impecáveis. E esse daqui atrás de mim é o castelo de Chenonceau, que apesar de não ser o maior, é considerado um dos mais bonitos aqui do Vale do Loire. E ele foi construído no século XVI e pertencia a Diane de Poitiers. Ela era nada mais, nada menos do que a amante de Henrique II. E só para vocês terem uma ideia, eles não faziam questão nenhuma de esconder aqui as amantes naquela época. Prova disso é esse brasão que tem aqui dentro do castelo com um H de Henrique e um D de Diana. Agora eu vou contar uma história para vocês que nem todo mundo conta. Henrique II faleceu após uma infecção no olho quando treinava para um combate. Após o falecimento dele, a rainha Catherine de Médici veio até aqui, esse castelo que seria da amante Diane de Poitiers, e fez o quê? O mesmo que eu faria e que eu tenho certeza que você também faria, que é botar a sujeita para correr. Exatamente. Não satisfeita, a rainha ainda chegou no quarto dos dois, do Henrique e da Diane, e colocou uma foto dela gigantesca para mostrar: eu sou a dona do pedaço. Maravilhosa essa rainha, nem a conheci, mas já amo. Tudo no castelo está tão bem preservado que é possível você ter uma ótima ideia de como que era a vida naquela época. E além da parte interna, indicamos todos a caminharem pelos bosques do local, onde vocês encontrarão 2 jardins. Um que era de Diane de Poitiers e o outro de Catherine de Médici.
para fazer esse passeio é imprescindível que você separe aí um dia da sua viagem aqui para Paris, porque de Paris até aqui a região dos castelos do Vale do Loire, você vai levar de 3 a 4 horas, como por exemplo esse último que a gente está visitando agora. Então você não consegue fazer mais do que 2 castelos com um tempo bom. Se você colocar mais castelos na sua visita, você vai acabar ficando pouco tempo em cada um e não vai aproveitar tanto e não vai ter essa experiência tão completa. Então faça como Franklin e eu e visite 2 castelos na sua viagem. Chambord é considerado aí o castelo mais imponente e por conta disso talvez tenha levado 30 anos para ficar pronto. Ele nada mais é do que o desejo, o sonho de Francisco I, que tinha como ideal, através do castelo, mostrar todo o seu poder e toda a sua visão de beleza. Essa área que a gente vê aqui, ó, que é gigantesca, a perder de vista literalmente, tem cerca de 22 mil quilômetros, que seria o equivalente a toda a cidade de Paris. Pois é, Franklin, a grandiosidade de Chambord é incontestável. E segundo o site oficial da França, o castelo tem 426 salas, 77 escadas e 282 chaminés. Incrível, né? Ah, e uma outra curiosidade bem bacana é que foi exatamente esse castelo que serviu de inspiração para o Castelo da Fera do desenho A Bela e a Fera da Disney. Em entrevista a um site especializado em cinema, Glen Keane disse que teve dificuldades em criar o Castelo da Fera até conhecer o Castelo de Chambord na França. Abre aspas. Eu nunca vou esquecer da manhã em que fui até o castelo no meio de um nevoeiro. Na hora eu pensei, esse é o Castelo da Fera. O castelo é cercado pela natureza e pela fauna local, como veados, javalis e pequenos roedores, e também foi por isso que caiu como uma luva no enredo do filme. Essa escada que você está me vendo descer agora nada mais é do que uma obra dele, Leonardo da Vinci. Sim, ele era amigo aí de Francisco I, que fez questão que ele fizesse essa e muitas obras aqui por Chambord. Essa escada em especial, ela tem algo que intriga, justamente pelo fato de ter o formato de um DNA. Essa aqui é só uma parte, do outro lado tem uma outra escada, então se uma pessoa sobe por um lado e a outra pelo outro, elas vão se encontrar lá em cima, mas não é possível que elas se vejam enquanto estão subindo. Curioso, né? Ao vir aqui para Paris, uma das principais dúvidas das pessoas é qual que é o melhor local para tirar foto com ela, com a torre ao fundo. Bom, existem vários lugares, desde os clássicos até os não tão clássicos assim, como é o caso da Ponte Biraken, que eu tô exatamente nesse momento. E aqui é legal porque você pode tirar a foto andando, como eu estou fazendo agora com ela de fundo, ou também passando de metrô entre as estações Passy e Biraken. É exatamente nessa ponte que você pode ter uma das vistas mais bonitas da torre de dentro do metrô. Agora, se você não quer uma foto lindíssima com a torre ao fundo, quer apenas uma foto lindíssima, aqui mesmo na Ponte Biraken é o lugar. Aqui é o lugar onde as pessoas escolhem aí para fazer vários ensaios fotográficos. Inclusive, nesse momento, tem uma galera ali atrás fazendo foto. E agora há pouco tinha uma noiva aqui fazendo seus belos registros de casamento. Olha eu aqui, ó. Essa paradinha aqui, ó, já rende uma bela foto. E agora a gente chega aqui no Moulin Rouge, esse lugar que é um ícone de Paris, um atrativo turístico, inclusive, muito procurado. Eu confesso para vocês que tá até meio complicado de gravar aqui com tanta gente no meu entorno. Achar um lugar para passar as informações para vocês está difícil, mas a gente achou esse cantinho aqui. O Moulin Rouge que vocês conhecem hoje é um lugar de muita história, afinal de contas a gente tem que remeter lá para 1870, quando Napoleão III perdeu a guerra e naquele momento a França inteira estava passando por um processo de depressão econômica, crise financeira e estava todo mundo ali um pouco triste, digamos assim, e foi nesse momento, nesse período, a partir de então, que surgiram os bares e vida boêmia, digamos assim, de uma forma geral,
aqui na França e especificamente aqui em Paris e mais especificamente aqui em Montmartre, que é o bairro onde está localizado o Moulin Rouge. Esse bairro aqui, para quem já veio, é um bairro bem boêmio. Então foi ele que deu o início aí de toda essa vida boêmia que a gente conhece hoje em dia aqui na França, aqui em Paris, e também naquela época acabou trazendo uma certa leveza, um sopro de esperança para o povo parisiense. E foi então nesse momento que surgiu o Moulin Rouge que vocês conhecem hoje em dia, em outubro de 1889. E aí vai uma curiosidade sobre a famosa música do filme Moulin Rouge. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Você sabe o que isso significa? Pois é, em francês, a expressão, a frase significa você gostaria de dormir, mas naquele sentido, dormir, né, que você sabe qual é. Você gostaria de dormir comigo essa noite? Justamente fazendo uma analogia às dançarinas de cabaré que dançavam aí o famoso cancan, inclusive que o Franklin vai explicar agora. E é bem aqui da entrada, onde as pessoas entram para viver esse momento mágico do Moulin Rouge, que eu quero falar um pouquinho mais do cancan. Na verdade, a dança surgiu aqui na França em 1830, mas começou a ficar popular mesmo em 1840. A dança ela é muito enérgica, com muitos pontapés, muitas piruetas, e apesar da gente ver aqui alguns homens fazendo a dança, com o passar dos anos, tornou-se muito mais comum quando a gente fala em cancan, em Moulin Rouge, vira a nossa cabeça a imagem da mulher com as pernas de fora, enfim, fazendo aquela coreografia que eu não vou me arriscar a fazer, mas com certeza é uma experiência que você tem que viver vindo a Paris. E se você quer viver essa experiência e quer saber todas as informações, eu vou te dizer agora. A primeira coisa é de que você precisa fazer a sua reserva, do contrário você vai ficar a ver navios, porque você não vai conseguir chegar aqui e comprar a sua entrada. É muito concorrido mesmo. São 3 sessões normalmente, então 7, 21 horas e 23 horas. Os preços começam aí a partir de 80 euros, mas se você quiser, por exemplo, assistir o espetáculo com o jantar, o valor já muda um pouquinho. Se você quiser assistir o espetáculo com o jantar mais uma champanhe, vai aumentar um pouquinho. Então, o preço, quem vai acabar fazendo, no final das contas, com base na experiência que você quer ter, é você. E agora eu vou dar uma dica para você que não quer assistir ao espetáculo, mas quer ter uma foto diferente bem aqui no Moulin Rouge. Existe a possibilidade de você acessar o moinho, a parte lá de cima, pegando aqui a lateral do Moulin Rouge, nessa entrada que eu tô aqui, ó, Cité Veyron. Você vai entrar e logo ali na frente você vai ver um bar que funciona de terça a domingo, sempre no período ali do finalzinho da tarde, pegando o happy hour. Você vai entrar nesse bar e vai consumir ali dentro e tirar a sua famosa foto bem pertinho do moinho. Por falar nisso, gente, moinho em francês significa moulin, que é o moulin do Moulin Rouge, ou seja, moinho vermelho. Afinal de contas, rouge é vermelho em francês. Legal essa curiosidade, né? E o Moulin Rouge ainda conta com uma loja própria que fica ao lado do teatro e é aberta ao público. E os itens vão de canecas, os clássicos leques, bolsas, garrafas e lindos moletons. Uma das coisas muito comuns aqui em Paris são as passagens. E aqui, especificamente na capital francesa, elas fazem mais do que ligar ruas, né? Ter aquele atalho entre as ruas. Elas servem também como local para você curtir. Afinal de contas, os lugares aqui de passagem são muito bonitos. Essa daqui que eu tô é, na minha opinião, uma das mais bonitas. Ela se chama Passagem Gourdot. Então, se você estiver aqui na capital francesa, não passe batido por uma passagem e passe parando e observando todas as lojas, inclusive, e sua arquitetura, que são muito bonitas. E por falar em passagem, eu tô aqui nessa passagem, a Passagem Sainte-Anne, que de repente vocês olhando assim, vocês vão falar, Vitor, mas não tem nada de especial nessa passagem. Inclusive,
todas as lojas estão fechadas. Mas foi aqui, exatamente aqui nesse local que eu estou, que viveu Allan Kardec em seus últimos momentos de vida, inclusive. Ou seja, foi a última casa de Allan Kardec, o criador do espiritismo. Mas o mais engraçado é que Allan Kardec, mesmo sendo parisiense, mesmo sendo francês, ele não tem tanta força, não tem tanta fama, digamos assim, aqui em Paris e na França como um todo. Prova disso é que esse local não tem nenhuma menção de que foi a última morada de Allan Kardec. Então eu acho um tanto curioso, um fato um tanto curioso, e a gente que gosta, se interessa por história acaba sabendo. Mas qualquer pessoa que passe batida por aqui não vai nem saber que foi aqui que Allan Kardec viveu seus últimos momentos de vida. A gente já te mostrou aqui no programa Aventureiros como é a subida à Torre Eiffel de elevador. Mas como seria aí a subida de escada? Há quem diga que essa é de fato uma subida para quem quer se desafiar, afinal a gente está falando de 1.665 degraus. É o tipo de desafio que você aí do outro lado em casa toparia? Dá só uma olhada no que a gente tem pela frente. Pois é, essa daqui é aquela forma para quem deixou para comprar em cima da hora. Não foi o nosso caso, afinal de contas a gente quer mostrar para vocês aqui as duas formas de chegar até lá no alto, mas se você deixar para comprar em cima da hora vai correr o risco de ter só a subida de escada, e aí não adianta chorar. Como é que você faz? Tem que entrar no site oficial da torre, comprar com dia e hora agendado. Não deixa para comprar em cima da hora. Lembrando que você, para fazer a compra, tem que ter um cartão internacional. Então, chega de papo e vamos subir. Ó, a gente está há mais ou menos uns 10 minutos subindo. Também está gravando, então a gente para mais do que sobe. Aqui a gente consegue ver por onde passa o elevador. E é aquele momento que, se você encontra dificuldade para subir, você vai olhar esse elevador e vai chorar de arrependimento de não ter comprado antecipadamente. É legal, eu acho muito legal você vir de escada para você apreciar mais essa construção tão imponente que é a Torre Eiffel. Porque isso daqui você não vai ter, esse contato você não vai ter se você vier de elevador. Então tem os prós e os contras. E se você de repente é uma pessoa que pratica atividade física regularmente, não tem nenhum problema, nada demais. E é exatamente aqui no primeiro andar da torre que você consegue ter uma das experiências mais incríveis, que é a de almoçar ou jantar. Eu acabei de tomar café, então não vou fazer uma coisa nem outra, mas é exatamente aqui, a 57 metros de altura, que está localizado o Madame Brasserie, que é um dos restaurantes mais famosos aqui de Paris e que, além de proporcionar a culinária francesa, vai te dar essa maravilhosa vista da Cidade Luz. Essa parte aqui é muito legal a gente mostrar, porque além da vista panorâmica que a gente tem de Paris, 360 graus, a gente consegue enxergar aqui embaixo, ó, por conta desse vidro, e a gente consegue ver o pessoal que está entrando, ó, os próximos da fila. E muita gente me pergunta: Vitor, vale a pena visitar, subir a torre? É uma vista normal? Não, gente, não é uma vista normal, é uma vista exclusiva que você tem, e visitar a torre, subir nela, é igual você conhecer o Corcovado no Rio de Janeiro. Tem que conhecer. Então separa aí pelo menos o final do dia para você subir, mas compra com antecedência. E agora uma dica de ouro para os amantes de foto, assim como eu. Existem aqui vários pontos em que você pode fazer a sua foto, mas o ideal é que você guarde para o segundo andar. O segundo andar ele tem dois pontos, a parte de baixo aqui, ó, e também essa parte de cima. Essa parte de cima a gente não tem nenhuma grade impedindo aí a visão de Paris. Então, se você quiser uma linda foto com a cidade ao fundo, aqui é o lugar. E só a título de curiosidade, muita gente se pergunta: vale a pena comprar coisas aqui dentro da torre? Vale super a pena, porque primeiro é a experiência que você está tendo aqui dentro, e segundo, que fazendo um comparativo com o que a gente encontra de preços lá fora, a gente não tem uma diferença muito grande. Por exemplo, ó, eu quero mostrar essa torre aqui, ó, ela tá 49 euros
que lá fora, olhando, a gente não tem esse acabamento, a gente não tem essa qualidade. Elas estavam um pouquinho mais caras, no valor de 59 euros. Então, respondendo, vale super a pena. E ó, o diferencial para as outras torres que a gente vê na rua é que ela ainda tem uma bandeirinha, ó, que você consegue colocar no topo da torre e que é muito mais legal. Eu, se fosse ter uma torre em casa, eu teria essa com certeza.